Muitos crentes estão continuamente vivendo grandes crises por causa de um assunto: a vontade de Deus. Mas olha, isso é muito mais comum do que se possa imaginar. Muitos crentes estão enfrentando lutas para saberem qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é? E entram em crise porque não sabem que profissão seguir, entram em crise porque não sabem se deve mudar de um lugar para outro, entram em crise porque não sabem que igreja frequentar e por aí vai, não é? Há uma infinidade de motivos, tudo relacionado à vontade do Senhor. Mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Tem um texto do apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, que eu acho ele tão esclarecedor, eu acho que ele simplifica tanto essa questão sobre a vontade do Senhor, e eu acho que se todo mundo seguisse esse versículo, essa exortação, olha, não haveria crise sobre saber a vontade do Senhor. E o texto, já citei onde está, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Então, ora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como se em cada situação Deus tivesse que abrir um clarão lá no céu e dizer para você: faça isso, não faça isso, faça aquilo. Não é assim que funciona. O crente precisa estar de tal forma andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, para que ele não entre em crise sobre a vontade do Senhor, porque estando ele andando com o Senhor, as coisas vão acontecer e ele vai experimentando aquilo que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que precisa acontecer? Primeiro, Paulo vai dizer: olha, se você quer experimentar, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, não se conforme com esse século, com esse mundo. Não é? São incompatíveis. A vida se conformando com o mundo, com uma vida com o Deus Todo-Poderoso, são vidas incompatíveis. Não é? Porque o príncipe deste mundo, nós sabemos, é Satanás. Então, quem se conforma com este século, quem assume a forma, os contornos e lida bem com este mundo, vai ter problemas com Deus. E vice-versa, não é? Porque não há comunhão entre luz e trevas, entre Deus e o maligno. Então, a primeira coisa que Paulo exorta: não conformem com este século, com este mundo. Não se sinta muito bem nele. Entenda que você não pertence a ele, não é?
Isto é muito importante. Mas Paulo vai além. Paulo vai dizer, mas ao invés de você se conformar com este século, com este mundo, você ainda precisa de renovar. Você precisa de transformar, de ter uma transformação, fruto da renovação da sua mente. Simples de entender isso. É que nós nascemos aqui neste mundo, né? Fazemos parte desse sistema, fomos criados neste mundo e nascemos pecadores com uma natureza pecaminosa, não é? E precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Precisa haver uma mudança total aqui e isso passa, obviamente, e primeiramente pelo novo nascimento, precisamos nascer de novo, não é? E aí sim a palavra de Deus e a nossa vida com Deus e a familiaridade com as coisas de Deus vão nos transformando pela renovação da nossa mente. A gente começa a pensar diferente. E aí é que vamos entender por que nós não vamos ter crise, nenhum tipo de crise para saber sobre a vontade do Senhor. Porque como nós estamos com uma mente transformada, ou como nós estamos transformados pela renovação da nossa mente, a gente vai começar a andar, a trilhar num caminho virtuoso e que tem tudo a ver já com a vontade do Senhor. Não haverá crise porque já estaremos andando no centro da vontade do Senhor. Não é interessante? É muito interessante isso. Então não existe aquela coisa, o que eu faço? Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, não sei se vou para cá, vou para lá, se sigo por esse caminho, se... Não! Porque não nos conformando com esse século e nos transformando pela renovação da nossa mente, nós experimentaremos. Não é que nós vamos descobrir, não. Não é que aí Deus vai dar um brado lá do céu e dizer para a gente, não. A gente vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que maravilha que é isso! Que maravilha que é isso! Eu fico assim, maravilhado realmente, porque quando a gente então se apercebe, a gente vai estar pensando como Deus pensa, a estatura do varão perfeito estará sendo formado em nós, o nosso caráter, não é? E a gente vai começar, quando a gente vê, puxa, estou andando com o Senhor. Se eu estou andando com o Senhor, não vou ter crise sobre decidir nada, porque eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso isso, não é? Então, quer ficar longe de crise sobre decisão e sobre a vontade de Deus? Siga a recomendação do apóstolo Paulo. Não se conforme com este mundo e deixe-se transformar pela renovação da sua mente. E você vai ver que grandes coisas o Senhor fará e você vai se descobrir transitando por um caminho glorioso, o caminho da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, não há crise contigo, Senhor. Ensina-nos a viver em harmonia com o Senhor e com a Tua palavra. Não nos permita conformar com este mundo e ajuda-nos, Senhor, a nos transformar pela renovação da nossa mente. Queremos de fato e de verdade experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ok, meu irmão? Um grande abraço para você. Se Jesus não voltar, hoje eu espero vê-lo amanhã, se Ele nos permitir. Tchau!